Bom dia, alunos, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade, ao ensino de genética, falando sobre interação gênica e pleiotropia. A interação gênica, então, ela ocorre quando dois ou mais pares de alelos atuam na determinação de uma mesma característica fenotípica. E a pleiotropia, ela caracteriza o inverso, então, quando um gene atua em várias características. As interações epistáticas, elas ocorrem quando um par de alelo inibe a manifestação de outros pares. E naquele contexto que a gente vinha estudando, na segunda lei de Mendel, que nós teríamos proporções de 9 por 3 por 3 por 1, então agora com as interações nós vamos ter proporções diferenciadas. Nós vamos ter proporção de 9 por 3 por 4, 12 por 3 por 1 ou 9 por 7. Então, ela altera aquela condição da segunda lei de Mendel. Nas interações não epistáticas, então, quando um par de alelos inibe a manifestação de outros pares, as proporções lembram o de hibridismo. Então, ela revolta aqui a segunda lei de Mendel, que é 9 por 3 por 3 por 1, as proporções. Então, quando a gente fala de proporção, que se refere às variedades, Então, trazer agora para vocês, no caso de cristas de galinhas. Então, nós temos 4 fenótipos nos galináceos. Então, o que é o fenótipo? 4 características aí da crista de galinha, que são, no caso, aqui bem observáveis, bem evidentes. Então, essa condição aqui para a crista nós, então, ela tem um alelo, os dois alelos dominantes, tá? Então, olha aqui, pode ser em heterozigose ou homozigose, vai determinar esse fenótipo nós. Para o rosa, então, ele depende de dois alelos recessivos aqui, do R, e um alelo dominante homo ou heterozigoto do E. Então, são a interação entre esses dois alelos. A ervilha, então, o recessivo é o E e o R vai ser homo ou hétero dominante. E a simples, ela é duplo recessivo. Então, quando eu tenho duplo recessivo, vou ter aí o fenótipo simples. Então, notem, o que diferencia? É um jogo de letras, que fica bem fácil de a gente entender, para depois, eu fiz o quadrado de Punnett, como que eu identifico? Então, base nisso aqui. Agora aqui, trazendo os gametas, então eu tenho um cruzamento de uma ervilha, perdão, já estou falando de ervilha de novo, de um galináceo rosa, olhem o genótipo, com ervilha, certo? Então, eles são homozigotos. Eu vou ter que tipo de gametas? Rão e Ezinho, Rinho e Ezão. Desse cruzamento, então eu tenho a formação destes gametas, que são indivíduos de F1. Rão, Rinho, Ezão, Ezinho, que vai caracterizar o quê? O fenótipo do indivíduo nós. Notem, os gametos parentais era rosa, com ervilha, certo? E os indivíduos de F1, eles apresentam o fenótipo nós, porque é essa combinação genotípica desses indivíduos. Agora, quando eu trago para cá, aí vou fazer o F2, então nós vamos ter uma outra variedade aqui. Então, eu tenho essa combinação, Rão com Ezão, Rão com Ezinho, e assim sucessivamente. Vocês já sabem muito bem como a gente coloca aqui no quadrado de Punnett. E quais os resultados, Então, de 16 descendentes, nós vamos ter a proporção de 9 por 3 por 3 por 1, certo? Então, o que eu tenho aqui, O duplo heterozigoto, RE, tá? Então, eu vou ter essa condição. Então, 9, nós, 3 rosa, 3 ervilha e 1 simples. Então, é isso que a gente observa aqui, Então, essa proporção aí. Na epistasia, então, eu tenho um tipo de interação gênica na qual os alelos de um gene impedem a manifestação dos alelos de outro par,
Ou seja, né? Então, o que é esse alelo epistático? É quando ele inibe a manifestação do outro par. Então, quando ele aparece, no caso aqui, ele inibe a manifestação desse alelo aqui. Então, exemplo, né? Eu tenho um fruto branco, azão, amarelo, bezão, e quando eu tenho esse azão, ele vai inibir, né, a ação do bezão. Então, né, na presença do A, o fruto amarelo desaparece. E eu tenho o fruto verde, que ele é duplo recessivo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, tá? Então, como se chama esse tipo de interação? A gente chama de epistasia dominante. Notem, o alelo dominante A inibe a ação do dominante B. O exemplo está aqui, né? Então, eu tenho uma condição aqui de heterozigoto cruzando com heterozigoto, né? Então, o fenótipo branco, eu vou ter em F2 12 branco, 3 amarelos e 1 verde, né? Desta condição aqui. Então, fazendo este cruzamento de F1. Em F2, eu vou cruzar esses indivíduos e vou ter esse resultado. O que acontece, né, quando eu observo? Então, eu tenho uma epistasia. Né? Então, essa epistasia, né, o A, ele vai encobrir, né, o B. E vai, então, manifestar, né, a sua condição. Agora, nós vamos tratar de epistasia recessiva. Um exemplo, né, são aqui com os camundongos. Eu tenho o agútio, o preto e o branco. Então, eles têm os gametos masculinos, femininos, né, os cruzamentos. E eu vou ter, né, neste caso, o gene epistático é o duplo recessivo. Notem, tá? Onde eu encontro esse duplo recessivo, né, então, é que vai manifestar o fenótipo branco, certo? Então, na condição aqui, ó, pezinho, pezinho. Agora, o azão não, né? Então, mesmo que ele estiver, né, havendo encontro de duplo recessivo P, ele vai encobrir o outro fenótipo. Então, o fenótipo agútio, ele utiliza o azão e o pezão. O marrom, né, então, perdão, o preto, né, é duplo recessivo azinho. E quando ele é duplo recessivo P, ele vai encobrir os demais. Então, qual que é a proporção que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 e 4, né? Que vai dar 16 combinações. A epistasia recessiva. Eu tenho a cor da pelagem em cães. É um exemplo de epistasia recessiva. O que é recessivo, então? Eu preciso 2 alelos para determinar aquela característica, né? Então, o gene epistático é o recessivo. E o gene hipostático, né, que fica encoberto, é o dominante. No caso aqui, o gene Bzão vai determinar o pelo preto e o Bzinho pelo claro. Notem que o gene epistático é o Ezinho, né, sobre o Bzão. E o gene Ezão vai determinar o pelo marrom. Então, por isso que nós temos 3 fenótipos aqui. Então, observando, né, para essa condição preta, então ele pode ser, né, Bzão e Ezão, homo ou heterozigoto. Quando eu tenho Bzinho, Bzinho e o Ezão, né, notem aqui, ó, né, tanto faz homo ou hétero, eu vou ter a pelagem marrom. E quando eu tenho duplo recessivo, né, então, o dourado, né, ele vai determinar aqui pelo Bzão, né, notem, pode ser homo ou hétero, e o Ezinho, que vai inibir a condição do B. Então, ele vai alterar esse fenótipo. Então, aqui é o mesmo exemplo, né, repetindo de lá. Então, isso mostra o quê? Exemplos de epistasia recessiva, né? Quando os alelos recessivos encobrem o alelo dominante, homo heterozigoto.
retornando aqui, né, mais um exemplo de epistasia dominante, no caso, eu tenho o gene epistático, nesse caso é dominante. O hipostático, que vai ser encoberto, é o recessivo. Então, no genótipo das galinhas, nós temos o Czão, homo hétero com izinho, tá? Czão, izão, ou Czinho, Czinho, izão, Czinho, Czinho, izinho. Tá? Então, esses fenótipos, o fenótipo de galinhas brancas, né? Então, tem toda essa combinação. E para as galinhas coloridas, o Czão, então, ele ocorrendo, eu vou ter, então, a manifestação de galináceos coloridos. Bom, as galinhas da raça Lenhor possuem a plumagem colorida condicionada pelo alelo dominante Czão. Então, ela tem o Czão, ela vai ter a plumagem colorida. E o alelo izão possui a plumagem branca. Tá? Então, mesmo que tenha o Czão, mas se ela tem o izão, ela vai determinar, né, a plumagem branca, pois o alelo izão inibe o alelo Czão. Então, é um caso de epistasia dominante. Então, ela apresenta a plumagem colorida quando for, né, duplo e aqui, ó, né, izinho. Se for Czão e izão, vai condicionar a plumagem branca. Então, nesse caso de epistasia, nós vamos ter a proporção de 13:3, tá? Então, o gene epistático é dominante e hipostático recessivo. Czão determina a plumagem colorida, o Czinho branca, o izão inibe o Czão e o izinho não inibe o Czão. Então, aqui, né, nós temos o genótipo e fenótipos possíveis, né, das características. Então, o caso de dominância do branco no colorido é por um alelo dominante. Nesse caso aqui, eu tenho, né, uma combinação, né? Então, Czão, izão, Czão, izinho, Czinho, izão e Czinho, izinho. Né? Qual é a representatividade que eu tenho? É de 13:1. Então, essa, né, é um exemplo que vai alterar aquela condição de segunda lei de Mendel. Por quê? Porque eu tenho uma epistasia, um alelo que vai inibir a manifestação do fenótipo dominante. E é isso, pessoal. Então, vou sugerir umas atividades, como combinei com vocês, vou selecionar atividades que vão ser desenvolvidas por vocês. Então, havendo dúvida, podem me chamar, né? E boa aula para vocês. Até mais.